Tem queimado meu coração desde segunda-feira. Deus ele vem falando comigo. E até que enfim chegou o dia de declarar. Existem pelo menos 3 pedidos que ficaram registrados na Bíblia. De personagens que tiveram a oportunidade de fazer um pedido diante de Deus. E essas pessoas se tornaram ilustres em sua história. E eu gostaria de falar a respeito de apenas 3 hoje aqui. O primeiro pedido que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje aqui, em ordem cronológica aqui, é o pedido de Davi. Davi lá em Salmos de número 27, ele fala: uma coisa eu pedirei e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. O segundo personagem, logo em seguida de Davi, é o seu próprio filho, o rei Salomão. Logo no início ali do seu reinado. E o pedido de Davi ele é tão solene que de Salomão, que eu acho até interessante eu ler aqui para você. Lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 1, no verso 6, ele fala assim: e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres, que eu te darei. Lá no verso 10: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no seu coração, e não pediste bens, nem riquezas ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei ainda riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nenhum depois de ti haverá. Esse é o segundo personagem que fez um pedido diante de Deus. E o terceiro personagem é um discípulo citado lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 1, que não é citado nem o seu nome. E é a respeito desse pedido que eu quero falar com você hoje aqui. Se você tivesse a oportunidade de pedir algo para Deus, o que você pediria? Lá em Lucas, no capítulo 11, a palavra diz que um dos discípulos chega para Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar. E é interessante se pensar, porque de tantas coisas que você pode pedir diante daquele que é o Deus do impossível, me ensina a curar, me ensina a fazer milagres, me ensina a aumentar a minha fé, me ensina a pregar com autoridade como o Senhor faz. Aquele discípulo, ele entende algo que está além daquilo que os olhos podem ver. Aquele discípulo vai além daquilo que na nossa superficialidade a gente entende. E é uma coisa muito comum. Nós temos um costume em igrejas da gente colocar um papel onde a pessoa ela pode escrever o seu pedido. E às vezes a gente pega a pessoa tão de surpresa
que a gente fala assim, escreve aqui um pedido que a gente vai estar orando. E a pessoa ela fica assim, e agora? O que eu peço? Né? A pessoa não tem ideia do que pedir. O que nos diferencia desses homens é que eles estavam focados. Eles sabiam exatamente o que eles queriam e o que eles precisavam de Deus. Davi, ele era motivado pela presença de Deus e ele fala que eu possa habitar na sua casa por todos os dias da minha vida. Salomão, imbuído do temor que ele havia recebido da parte de Deus e por receber aquilo que era de mais precioso do seu pai, que era o reino, ele vira para Deus e fala, me dá sabedoria para que eu possa atender a demanda desse tão grande povo que é do Senhor. Então a motivação dele era conseguir administrar de uma forma que agradasse a Deus. E esse terceiro personagem, que é o discípulo de Lucas 11, ele fala, Senhor, nos ensina a orar. E a motivação dele é de acordo com o foco que ele tinha naquele momento. Porque conforme eu falei, Jesus ele curava, Jesus ele fazia milagres o tempo todo. Jesus ele pregava com tanta autoridade que as pessoas ficavam sem palavras diante do que ele dizia. Só que aquele homem, ele conseguiu perceber que Jesus ele tinha uma chave. Aquele homem, ele conseguiu perceber que existia um lugar de onde Jesus ele retirava tudo isso. Que existia um link, que existia um lugar de onde emanava tudo isso que vinha para ele. E ele entendeu que se eu acessar aquilo que ele acessa, eu não simplesmente farei milagres, eu não simplesmente falarei com autoridade, eu não simplesmente desfrutarei do Espírito de Deus, eu não simplesmente farei coisas estrondosas acontecer, eu conseguirei desenvolver da mesma forma que o próprio Cristo se desenvolve. Porque o Cristo a qual nós pregamos, ele é tido na Bíblia como o novo Adão. E é interessante se pensar a respeito disso. Porque o velho Adão, o Adão que caiu no pecado, ele foi um homem criado em plenitude. Ele foi um homem criado com todo o seu poder, com a sua capacidade máxima de execução. É até interessante que tem um livro do Watchman Nee, se eu não me engano se chama O Homem Espiritual, que ele faz uma comparação a respeito da capacidade que esse Adão tinha em plenitude. Um homem sozinho, que dava conta de cuidar de todo o jardim que era do tamanho de uma cidade, que tinha uma inteligência e uma aplicabilidade do seu conhecimento, a ponto dele desfrutar de todas as faculdades necessárias para que ele conseguisse fazer aquele jardim funcionar. Imagina a capacidade física que aquele homem tinha. Imagina a capacidade intelectual que aquele homem tinha. Imagina a força que ele tinha, incansável. Imagina o nível de espiritualidade que aquele homem tinha, a ponto dele andar com Deus pelo jardim. Então esse velho Adão, ele foi criado em sua plenitude. E esse novo Adão que ele vem agora na figura de Cristo, ele é chamado de novo Adão não por acaso, mas porque ele veio reatar aquilo que se havia perdido. E o que esse discípulo percebeu, nada mais era do que aquilo que o velho Adão já fazia. Porque todos os dias, na viração da tarde, Deus ele descia no jardim e Adão se relacionava com Deus. Era ali que existia o mantimento. Era ali que estava o paraíso. Era ali que estava toda a fonte de vida que aquele velho Adão tinha. E a palavra de Deus, se você ler os evangelhos, você vai ver que o tempo todo santo dia, Jesus, ele estava no templo? Estava. Jesus estava pregando? Estava. Jesus estava expulsando demônios? Estava. Ele estava ensinando? Estava. Mas ele não era um pregador desnutrido.
todos os dias, ele tinha um tempo onde ninguém podia o incomodar. Porque ele precisava acessar a fonte. Ele precisava estar em Deus. Esse é um dos maiores mistérios que existe na Bíblia. A gente falando a respeito do próprio Jesus, que é Deus, orando para Deus. E Deus mandando o Espírito para conduzir Jesus, que é Deus. A gente chama isso na teologia de pericorese. A relação que a Trindade tem com ela mesma. De Jesus que aponta para Deus. De Deus que aponta para o Espírito. Do Espírito que aponta para Jesus novamente. E eles ficam nesse triângulo, onde a relação deles é plena e perfeita. Se engana o homem que pensa que Deus ele criou o ser humano porque ele precisava de companhia. Ou porque ele precisava de problema para resolver. Deus ele é pleno em si mesmo. Ele já era antes do homem existir. E a capacidade que Deus ele nos dá é de que nós como seres humanos venhamos a participar dessa relação que ele tem com ele mesmo. É por isso da necessidade que ele tem de descer no jardim para se relacionar com o homem. É uma chance, é uma oportunidade que ele dá para o homem, do homem vir fazer parte dessa natureza que ele tem. Vem fazer parte desse nosso relacionamento que é completo, que é pleno. O homem, ele foi pleno desde a sua natureza. Ele era perfeito em si. Ele não tinha necessidade de nada. A única conclusão que Deus faz no homem é a mulher. Porque a palavra diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Só que o masculino sozinho não consegue fazer aquilo que é a marca de Deus. Tudo que Deus faz é vivo. É a marca que Deus tem. E para que o homem fosse a semelhança de Deus, era preciso que ele conseguisse gerar vida. E ele só consegue gerar vida se o masculino se relaciona com o feminino. E aí a obra está completa. E aquele discípulo ele conseguiu enxergar isso. Ele conseguiu ver que quando Jesus ele se relacionava com Deus, ele trazia aquela plenitude do velho Adão para os tempos atuais. Ele conseguia trazer aquele sobrenatural que Adão vivia ali naquele jardim, naquele secreto de Deus, para a sua vida cotidiana. Aquilo que era impossível se tornava possível. Aquilo que ele queria se tornava realidade. Tudo movido de uma natureza que não era humana. Porque ele se movia por aquilo que estava dentro, não por aquilo que estava fora. E ele fala: Senhor, nos ensina como que vira essa chave aí. Porque é muito lindo a gente falar que orar é conversar com Deus, mas como que é esse negócio? Tem muito mais do que isso. Vai muito além disso. E, inclusive nos dias atuais, uma das coisas que eu tenho percebido muito é que em todo o setor de desenvolvimento pessoal, a oração ela tem se tornado um fator tão primordial que até a ciência hoje reconhece a necessidade da oração. A necessidade da comunhão, de você ter um tempo com você, de você ter um tempo a sós, de você falar com Deus, de você acreditar no sobrenatural, de você ter fé, de você ter esperança, de você ter expectativa a respeito de um novo, de um diferente. E isso gera processos orgânicos dentro de nós. Isso modifica a plasticidade do nosso cérebro, para você ter uma ideia. Pessoas são curadas por mais que elas não conheçam a Deus, pelo simples fato delas clamarem. Isso gera coisas no nosso corpo que a ciência ainda está tentando entender como é que funciona. Mas isso já é uma coisa que tem se tornado comum nas áreas do desenvolvimento humano. Inclusive no ano passado foi lançado um livro que se tornou um best-seller, que se chama... Meu Deus... A Inteligência do Século.
A Inteligência do Século é um livro que fala a respeito da prosperidade, principalmente no nível financeiro. Só que o incrível de tudo é que a inteligência do século que o autor tanto fala é a oração. Todo o livro dele é feito baseado em princípios bíblicos. E ele fala da necessidade que o ser humano tem de orar. E de como a oração ela é capaz de transformar a vida da pessoa. Quando você coloca prioridade nisso. Inclusive uma das frases que ele mais fala, o autor desse livro, é que ele não sai da casa dele sem que antes ele tenha falado com Deus. Porque Deus precisa ser a primeira pessoa com quem ele se relaciona todos os dias. Ele fala, eu não fecho um negócio se antes eu não tiver falado com Deus. Eu não converso com os meus familiares se antes eu não tiver falado com Deus. Porque Deus, ele é primeiro na minha vida. Ele é o motivo da transformação de vida que eu vivo. Então isso tem sido trazido para o nível popular. E aqueles homens, eles começam a perceber esse diferencial que se tinha. Porque era diferente. Os líderes religiosos também oravam. Todo mundo era acostumado com aquele padrão de vida de oração, de ir no templo para orar. Só que Jesus tinha algo diferente. E ele falou, me ensina a fazer do jeito que você faz. E é interessante que Jesus, ele choca os seus discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus, ele vai falar da oração mais chocante que eles imaginavam ouvir. E ele fala assim, lá no verso 9, Mateus 6, 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam o teu santo nome, que o seu reino venha sobre nós, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento do qual precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nós ofendemos, que nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em uma oração, Jesus, é como se ele pegasse o evangelho, colocasse numa carta e falasse, aqui está. Isso é a oração. É assim que você deve orar. E é claro que eu não tenho tempo de falar a respeito de toda a oração, mas eu quero me ater a algumas partes principais. E a primeira coisa que choca aquela população, o livro de Mateus, ele é escrito para os judeus. A intenção do autor do livro é que as pessoas reconheçam que Jesus era o Messias. Então ele começa dizendo, Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa que choca aquelas pessoas que tinham tanto temor, que não ousavam pronunciar o nome de Deus. Hoje nós falamos Jeová, nós falamos Javé, nós falamos Yavé, nós falamos Deus, nós falamos tudo, mas eles não pronunciavam o nome de Deus, de tanto temor que eles tinham dessa pessoa. Aí de repente chega Jesus e fala, chama ele de Pai. Para eles aquilo era chocante. Como assim? Nós não falamos nem o nome de Deus, que dirá chamá-lo de Pai. Só que aquilo caiu como uma luva para a necessidade que aquele povo vivia. Nós estamos falando a respeito de um povo que era vendido pelos seus próprios pais. Os judeus, aquelas pessoas que acompanhavam e que ouviam Jesus, estavam à margem da sociedade. Eram pessoas que haviam sido trocados
por favores pelos seus líderes religiosos. Os líderes religiosos, que também eram líderes políticos, eles eram aliançados com os romanos. E eles vendiam o seu próprio povo para os romanos. Em outras palavras, eles eram abusados por aqueles que tinham que cuidar deles. Então, quando se falava a respeito de paternidade naquele ambiente, estava falando de tudo aquilo que eles precisavam. Porque eles estavam perdidos, sem expectativa, sem esperança de nada. Porque quem precisava cuidar deles era quem se aproveitava deles. Então Jesus chega e fala, chama ele de pai. E isso para nós hoje pode não significar muita coisa. Principalmente pelo fator de que o pai em si, a palavra, o símbolo que a palavra traz, nos nossos dias, tem se esvaziado do seu significado, cada dia mais. Nós vivemos numa época onde a masculinidade ela está se esvaziando também. Eu ainda estava conversando com o pastor na quinta-feira, no domingo, e eu estava falando para ele a respeito do Abba, que é o pai, em hebraico. Abba ele é composto de duas letras, o Aleph e o Beit. Aleph significa autoridade, Beit significa casa. Então pai significa a autoridade da casa. E por que para nós, para o nosso contexto cultural, o pai ele tem se esvaziado do seu sentido, do seu significado? Porque nós vivemos numa época de filhos órfãos de pais vivos. Nós vivemos numa época onde o pai está lá, mas ele é ausente na vida do filho. Em 2018, se eu não me engano, foi a última vez que eu vi uma pesquisa com relação a isso. Mas no Brasil, quase 50% das casas, dos lares, já eram administrados por mulheres. Você entende? Os pais abrindo mão da sua autoridade, da sua responsabilidade, porque junto com a autoridade também vem uma responsabilidade. Nós vivemos hoje, mais do que nunca, uma síndrome de Peter Pan, né? Homens adultos que querem voltar a ser crianças. Homens adultos que querem abrir mão da sua responsabilidade familiar, paterna, para ficar jogando videogame. Aí o pai fica brigando com o filho para quem quer a vez. Não, é minha vez, é minha vez. A falta de responsabilidade com a sua própria casa. Em 2020, a palavra que mais pairava nos lares brasileiros era: pergunta para sua mãe. Isso significa a ausência da figura masculina. Aí a gente percebe as mulheres vindo para a sociedade e alcançando os cargos mais elevados. Aí você fala: nossa, as mulheres estão surpreendendo, as mulheres estão se sobressaindo. Não. Os homens estão se esvaindo. A mulher, ela sempre foi uma auxiliadora idônea. Sabe o que significa? Que ela é capaz. Sabe o que significa? Que ela é tão boa tanto quanto. Só que a responsabilidade sempre foi do homem. E automaticamente, quando alguém sai do posto, o outro tem que ocupar. Alguém tem que ocupar o posto, não vai ficar vazio. E devido a essa cultura que nós vivenciamos, muitas das vezes falar que Deus é pai não é muito nutritivo. E inclusive, existem estudos que apontam para pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus. Muitas das pessoas que se dizem ateus ou que têm dificuldade de viver uma religião, a maioria dessas pessoas são pessoas que têm algum trauma relacionado à paternidade. Porque quando a gente fala a respeito de religião, quando a gente fala a respeito de Deus, a primeira coisa que a gente vem na nossa mente é um pai. Só que eu não tive um bom pai.
E se me fala que Deus é Pai, então já desanimei. Então, diante da nossa sociedade, da maneira como nós temos vivido, não é tão interessante falar que Deus é Pai. Porque automaticamente eu associo com as minhas memórias. Eu tive um pai abusador. Eu tive um pai ausente. Eu tive um pai que me abandonou. Eu tive um pai assim, eu tive um pai assado. É por isso que eu sempre falo a respeito da necessidade de nós estarmos abertos para o novo. De quando nós entrarmos dessas portas para dentro, nós abandonarmos os nossos antigos conceitos. Tudo aquilo que vem grudado na gente, mesmo sem a gente pedir, para que a gente possa receber o novo de Deus. Deus, Ele não é um pai como seu pai. Por melhor que o seu pai tenha sido, Deus não é um pai como seu pai. Ele sempre vai estar além. Entenda Deus como um pai que consegue enxergar o futuro do seu filho. Imagine se você conseguisse ver um problema que vai acontecer na vida do seu filho lá na frente. Como você agiria hoje? Você o prepararia para que ele não precisasse viver aquilo. Ou se fosse uma situação que não tivesse uma outra alternativa, você o prepararia para que ele conseguisse superar essa situação. Por mais que ele não entendesse. E é exatamente isso que acontece com a gente todo santo dia. Deus, Ele enxerga o meu e o seu futuro. Ele sabe o que nós vamos viver lá na frente. Aí a gente fica falando, por que essa prova não acaba? Por que Deus não está vendo a situação que eu estou passando? Por que eu sofro tanto? Por que comigo sempre é mais difícil? E a gente não percebe e não entende que o trabalhar de Deus é individual na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos querendo abrir mão do processo, sem saber que isso que nós estamos vivendo agora é necessário para nos balizar no futuro, para que nós consigamos passar por aquilo que nós vamos viver no futuro, porque Ele já está lá. Deus já caminha lá no futuro e Ele sabe o que vai acontecer. Mas nós, limitados como somos, não conseguimos ver isso. E muitas das vezes atacamos a Deus e falamos que Ele está pegando no nosso pé. Por que Ele não nos tira dessa prova? Por que Ele não resolve a nossa dor? Será que essa dor não tem alguma coisa para me ensinar? Será que essa prova não tem um lugar onde eu preciso chegar? Será que essa prova não é uma forma dele me movimentar, dele me tirar de onde eu estou? Dele me colocar numa posição onde eu consiga enxergar coisas diferentes? A primeira coisa que Jesus ele traz, e a própria palavra ela diz isso, Jesus ele vem para apresentar Deus como Pai. O relacionamento que nós tínhamos até então com Deus, a partir de agora ele vai muito mais além. Até então Deus era um Deus longe, era um Deus inacessível. Ele era um Deus igual aos deuses do Olimpo, os deuses da Grécia. Um Deus que eu ofereço ali a minha oferta, para que Ele seja solícito à minha necessidade. Mas o nosso relacionamento é estritamente profissional. Eu faço a minha parte de oferecer a minha oferta e Ele faz a parte dele de Deus de me conceder uma graça. Jesus fala assim, não é assim que funciona. A motivação está errada. Eu não sou um Deus do Olimpo. Eu não sou um Deus grego. Eu sou Emanuel, o Deus conosco. Quando nós conseguimos entender que desde o Éden, desde o princípio, a chamada de Deus é vem participar desse relacionamento. Desde sempre. Essa pericorese, ela sempre existiu. E o chamado sempre foi o mesmo. Um Deus que Ele desce para se relacionar com o seu povo. E quando esse caminho é quebrado, isso se torna impossível, impossibilitado de acontecer.
por via do pecado. Deus ele envia Jesus para que Jesus ele venha abrir o caminho de novo. E é tão bem feito esse trabalhar de Deus que Jesus ele não fala assim, é por aqui o caminho. Ele fala, eu sou o caminho. E você só vai conseguir acessar o seu velho relacionamento com Deus através de mim. Não existe uma outra possibilidade. Vem participar dessa relação. Se você for estudar a história dos hebreus, você vai perceber que desde o princípio, Deus desce no Éden. Depois Deus ele desce no tabernáculo do deserto. Depois Deus ele desce no templo. Depois Deus ele desce na tenda do encontro. Aí chega Jesus e fala, agora não precisa mais de templo, porque vós sois o templo do Espírito. Você entende que desde sempre foi a respeito de um relacionamento? Nunca foi a respeito da sua oferta. Nunca foi a respeito de você dar o seu sangue. Nunca foi a respeito de você ser solícito para que você fosse um escravo dele, como a gente enxerga os demais deuses. Sempre foi a respeito de um relacionamento. E não é um simples relacionamento, é um relacionamento de pai para filho. Eu quero ser íntimo. Eu quero habitar dentro de você. O que Deus te concede é a possibilidade, o direito de ser chamado de filho. A segunda coisa que nós compreendemos nessa oração, e é muito forte isso, chocante mais para os nossos dias de hoje do que para a época deles, porque hoje nós temos mais dificuldade de entender isso do que eles tinham naquela época. Ele fala, venha sobre nós o teu reino. E ele conclui dizendo, seja feita a sua vontade. Quando Jesus ele está falando, venha sobre nós o seu reino, ele não está falando a respeito de ir para o céu ou de ir para o inferno. Ele está falando a respeito do reinado de Deus sobre a nossa vida aqui e agora. Você percebe que ele começa a oração falando a respeito de reino e termina a oração falando a respeito de reino de novo? Essa oração é especificamente evangélica. E quando eu falo de evangélica, eu não estou falando a respeito de religião. Eu estou falando que ela se enquadra totalmente no evangelho. Isso aqui fala a respeito de negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. Ele está falando que o seu reino venha sobre mim porque eu estou solícito. Eu estou debaixo da sua autoridade como rei. Seja feita a sua vontade, não a minha. Ou seja, eu estou negando a mim mesmo para fazer aquilo que é a vontade dele. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Você entende que Jesus ele está falando assim, é necessário que você esteja disposto e disponível para que você venha fazer essa oração. É diferente das orações que normalmente a gente ouve por aí. Orações costumeiras. Se você for ler lá em Lucas 11, ele vai concluir falando, não fiquem fazendo repetições, falando toda hora a mesma coisa, fazendo rezas, porque não é a respeito disso que se trata a oração. Oração fala a respeito de você compreender o tempo que você está vivendo, o foco que você tem no agora, e do como que você vai agir com aquilo que Deus ele está entregando para você. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão que nós precisamos hoje é o pão para hoje. Ele está falando a respeito de você confiar em Deus, de você sair da ansiedade do dia do amanhã, daquilo que você não tem o controle. Me dá o pão de hoje que o amanhã eu confio a ti. Eu estou presente, eu estou aqui, eu estou agora. O amanhã não me pertence. Perdoa
as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Aí o negócio vai ficando muito hard. Pesado essas palavras. Será que nós temos a capacidade de orar isso? Aqui Jesus está colocando na prática a questão de você dar outra face. Me perdoa assim como eu tenho perdoado as pessoas que me ofenderam. Será que nós temos a capacidade de falar isso? Ou será que se nós falarmos isso, não tem perdão nenhum para nós? Porque nós não estamos perdoando coisa nenhuma. Será que nós temos sido crentes rancorosos? Com raízes de amargura? Coisas que ficaram lá atrás e até hoje ainda isso domina o nosso emocional. Perdoa assim como eu tenho perdoado. E existe aqui uma tradução no verso 13 que fala assim: não nos deixe ser tentados. E eu sou totalmente contra essa tradução. Nessa tradução que eu estou lendo aqui, ele fala assim: não nos deixe cair em tentação. Por que, Júnior? Porque ser tentado é natural na nossa vida. Inclusive o próprio Espírito leva Jesus para ser tentado no deserto. Então ser tentado, na maioria das vezes, faz parte do nosso processo. Então não espere que você não seja tentado. O que nós precisamos clamar é para que Deus ele venha nos suprir, para que nós não venhamos a cair em tentação. Reconhecer que nós somos fracos, reconhecer que nós somos pequenos e falar: Deus, me segura, porque está árduo o negócio. Não me deixa cair em tentação. Não me deixe cair em tentação e me livre do mal. Essa oração é uma oração diferenciada, porque ela é uma oração conectada. Não é uma oração que fala a respeito de coisas que não existem e a respeito simplesmente de coisas que eu quero que aconteçam. Ela é uma oração conectada, porque ela fala a respeito do hoje, ela fala a respeito da maneira como eu estou agora, do como eu tenho agido, de como eu tenho exercitado o meu cristianismo através de atos, e do como isso gera, em princípios, o favor de Deus sobre a minha vida. Então não é uma oração desconectada: ai Deus, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e a minha vida está toda bagunçada. Não, é uma oração conectada. Perdoa, me perdoa assim como eu tenho perdoado os outros. Traz o seu reino sobre a minha vida, porque eu estou disposto a obedecer. Você entende que é uma oração prática, não é uma teoria? É como você consegue alinhar, a gente acabou de cantar aqui, em espírito e em verdade. É quando você consegue alinhar as coisas que são espirituais e as coisas que são materiais. Eu alinhando a minha vida, o meu agora, com aquilo que é de Deus, com aquilo que é sobrenatural. Essa oração é uma oração diferenciada porque ela é uma oração embasada. Não é uma oração livre nas minhas filosofias, nos meus conceitos. É uma oração embasada na palavra de Deus. Ele está falando a respeito dos planos e propósitos de Deus sobre a vida dele. Seja feita a sua vontade, que venha o seu reino sobre mim, que nós possamos viver assim como é no céu, aqui na terra também, que a sua autoridade seja eficiente sobre a minha vida, que eu ouça a sua voz, que eu responda ao seu chamado. Ela é embasada na palavra, não é sobre o meu egoísmo, não é sobre as coisas que eu quero, é sobre o que Ele quer. Quer andar no sobrenatural? Quer fazer o que eu faço? Então aprenda a viver aquilo que Ele quer que você viva. Abra mão daquilo que você tem, daquilo que você persegue. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz
e me siga. Essa oração é uma oração direcionada. Ele termina falando assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele termina explicando o porquê de tudo isso. Que o seu reino venha sobre mim e seja feita a sua vontade. Por quê? Porque o reino é seu. Não me deixa cair em tentação, porque seu é o poder. Em outras palavras, eu estou pedindo para que Deus ele venha intervir na minha vida, no meu dia a dia, através do poder que é dele. Não é sobre o meu poder. Eu não estou falando a respeito das minhas capacidades. Eu estou falando a respeito de eu viver o reino de Deus aqui e agora, através do poder que está nele, que ele me concede, não através da minha capacidade humana e pecadora. Me dá, me libera o seu poder para que eu possa viver tudo isso hoje. Para quê, Júnior? Para que através disso eu venha a glorificar o seu nome. Você entende o que é uma oração direcionada? Assim como as duas orações que a gente começou falando aqui, são orações com foco. Ele tinha foco no que ele estava falando. O que ele estava falando, Júnior? O que ele estava vivendo? Ele estava vivendo o reino de Deus. O ministério de Jesus era o implantar do reino de Deus aqui na terra. Então qual que era o foco da oração dele? Implantar o reino de Deus na terra através do poder de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. É assim que ele termina a oração. Nós precisamos ser direcionados naquilo que a gente está fazendo. Você está embasado no quê? Porque muitas das vezes nós temos orado de uma forma que aquilo que a gente faz não condiz com a nossa oração. Nem eu mesmo não estou acreditando naquilo que eu estou falando. Então muitas das vezes existe sim uma tentativa de orar. Só que a gente cai lá na reza, repetindo, sempre a mesma coisa. Na hora que você vê, você já está abrindo a boca e dormindo, porque já é tão mecânico que o seu cérebro já se acostumou a repetir sempre as mesmas palavras. O que eu gostaria que você entendesse de tudo que a gente falou aqui hoje é que nós não podemos, com palavras, mover a terra, mas nós podemos mover o céu através da nossa oração. Quando nós oramos, nós acessamos níveis espirituais que nós conseguimos abalar estruturas, derrubar sistemas que manualmente você nunca vai conseguir fazer. O Kierkegaard, ele fala assim que a função da oração não é influenciar Deus, mas é especialmente mudar a natureza daquele que ora. Então a oração, ela é muito mais a respeito de você do que a respeito de Deus. Você não precisa convencer Ele de nada. Você precisa se embasar. Você precisa fazer o quê? Orar a palavra. Quer viver orações eficientes? Comece a orar a palavra. Comece a calçar os seus pés na palavra quando você for orar. Porque ele fala assim: se a minha palavra estiver em vós e vós estiverdes em mim, aí você pedirá tudo que você quiser e será concedido. Mas isso é se a minha palavra estiver em vós. Porque se você estiver orando a história da carochinha, não resolve nada. É necessário que nós estejamos calçados na palavra, para que isso seja real, para que você perceba a eficiência. Por que Jesus ora e as coisas acontecem? Por que os fariseus também oram, jejuam e fazem e não acontece nada? Porque a vida não condiz com aquilo que ele está orando. E às vezes, por mais que esteja orando, aquilo que ele está orando não está calçado na palavra. Eu não sei orar. Começa a orar a palavra de Deus. A palavra ela está aqui para quem quiser. Começa a orar a palavra de Deus.
Os planos de Deus são muito maiores do que os seus. E tenha certeza que os deles são melhores. Aprenda. Aprenda a se relacionar com o Pai. Fica de pé aí no nome do Senhor. Senhor, qual é o segredo para viver o que o Senhor vive? Em outras palavras, ele estava falando: faça o que eu faço. Quer viver os mesmos resultados que eu vivo? Então começa a fazer as coisas que eu faço. Nunca se esqueça de orar todos os dias. E orar todos os dias não fala a respeito de número. Fala a respeito de ser constante. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, gratos, ó Pai, por cada pessoa que aqui se encontra num dia chuvoso, num dia onde todos que estão aqui pensaram que podiam não vir, porque está um dia propício para ficar em casa. Mas eu te agradeço por cada vida que aqui se encontra. E eu, em particular, sou grato pela vida de cada uma dessas pessoas. Cada pessoa que tem acessado a sua palavra, que muitas das vezes, ó Pai amado, tem vivido e não entendido o porquê que muitas das vezes as coisas que eles tentam fazer segundo a palavra não estão funcionando. E através daquilo que nós temos ouvido dessa noite de hoje, nós temos aprendido mais com o Senhor. Nós temos aprendido a ser eficientes. Nós temos aprendido a usar uma fé racional, a sair da religiosidade e viver uma fé inteligente. Que da próxima vez que o Senhor perguntar alguma coisa para nós, nós estejamos focados o bastante para saber o que pedir. Nós estejamos prontos, ó Pai amado, para dizer aquilo que nós necessitamos da sua parte. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja transbordando na vida de cada um que aqui se encontra, Pai, em conhecimento, em autoridade, em poder. Que o Senhor venha os levar em paz para os seus lares. Que o Senhor venha colocar uma bênção especial nas suas mãos, para que aonde eles tocarem, ó Pai, venha prosperar. Venha instituir, ó Pai amado, os seus pensamentos. Venha concretizar os seus planos. Tudo aquilo, ó Pai amado, que muitas das vezes até agora ainda está na fase do sonho. Que o Senhor, Pai, venha dar meios para que esses sonhos eles venham, ó Pai amado, a sair para fora. Eles venham a se concretizar, se tornar projetos e se tornar realizações. Eu te peço que assim como nós começamos a falar aqui, Pai, nós venhamos a acessar essa inteligência espiritual. Que nós venhamos a viver, ó Pai amado, uma vida de relacionamento contigo. Que nós venhamos a ousar te chamar de Pai. E que ao te chamar de Pai, o Senhor venha nos curar de todas as nossas feridas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém.